Graça e paz, meu amado, meu querido. Quero deixar aqui um estudo hoje, né? Vamos fazer um estudo hoje lá em Gálatas 5, capítulo 13 ao 26, né? Vamos estar falando um pouquinho, né, sobre como vencer o poder da carne. Como vencer o poder da carne? Antes de eu começar nosso estudo de hoje, né, eu pedi a você, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dê o seu like aí, porque é muito importante que outras pessoas possam também conhecer esse canal Palavra que Transforma, GR Oficial. Se você não é inscrito, se inscreva. Tem também aí, se você quiser ser membro do canal, também tem como você ser membro do canal. E vamos estar aqui, né, falando um pouquinho desse versículo, desse versículo de Gálatas, né, onde Paulo escreve a carta para os Gálatas, e falando ali da obra da carne e do fruto do Espírito, né? Então, quero que vocês possam estar acompanhando comigo para que a gente poder fazer esse estudo junto da palavra de Deus, né? Então, vamos estar primeiro começando aqui, né? Lendo aqui o capítulo 13 de Gálatas, que diz assim, a palavra de Deus. Irmão, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para ocasiões à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito que é contra a carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estarão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifesta imoralidade sexuais, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções, e inveja, embriaguez, orgia, coisas semelhantes. Eu adverti com antes aos adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando um aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, a gente vê que Paulo, ele vem nos dando essa carta para os Gálatas, né, com o objetivo de impedir que eles se desviassem da mensagem que Paulo tinha dado para eles na primeira viagem que Paulo fez lá, missionária, pregando em Antioquia, pregando nas cidades ali do sul da Galácia. E depois Paulo fez o caminho de volta para Antioquia, na Síria, da onde ele tinha saído, né? E depois ele recebe informação que esses irmãos que estavam naquela cidade estavam sendo assediados por um grupo de falsos profetas que estavam ensinando a necessidade de se guardar a lei de Moisés para que se pudesse obter a salvação. Provavelmente era judeu que tinha crido em Jesus, mas entendia que a lei de Moisés ainda estava em vigor e que era preciso que alguém que cresce no Messias de Israel guardasse aquele distintivo, né, do povo judaico, que era a circuncisão, dieta
que não podia comer sangue, não podia comer porco, não podia comer certo tipo de alimento. E o calendário, que seria a guarda do sábado e das festas as festas religiosas do povo de Israel. E circuncisão, dieta e calendário. Eram as três marcas do judaísmo. Esse judeu que se tornaram cristão, eles entendiam que todo mundo que confessasse Jesus, que Jesus era conhecido judeu, ele era o filho da promessa aos descendentes de Abraão e deveria se circuncisar para a lei de Moisés, não para ser salvo e também para poder ter uma vida espiritual mais profunda, ser pessoas, né, cheias do Espírito Santo, para se dizer, né? E os Gálatas queriam ser cheios do Espírito Santo. Quem é um crente que não quer ser cheio do Espírito Santo? Quem não quer chegar à plenitude para ser cheio do Espírito Santo? Mas a questão não é essa. Mas a gente pergunta, o que é ser cheio do Espírito Santo? Aí Paulo fala para eles que o caminho da salvação não era pelas obras da lei. As obras da lei têm a ver com quando aqueles mestres diziam que eles tinham que ter as obras da lei para ser salvo, ele estava pressupondo que havia no ser humano habilidade e capacidade de fazer o bem, mesmo que ele seja atingido pelo pecado. Quando se fala em obra, a ideia sempre é do homem fazendo alguma coisa para merecer de Deus a salvação ou a bênção espiritual. Então, obras têm a ver com carne. Carne usada no sentido da existência humana. A minha humanidade, você tem que fazer obra. Você como pessoa, mesmo como pecador, você pode agradar a Deus com seu esforço. Olhe dentro de você. Reúne toda a sua disposição, toda a sua força de vontade. Se esforce que você vai conseguir agradar a Deus. Isso é que eles pregavam. Eles pregavam que era viver pelas obras da lei. Fazer coisa para agradar a Deus pelas suas próprias forças, pelas suas próprias determinação. E assim por diante. Você vai encontrar na Bíblia que existe dois modos de existência. Dois modos de existência. A vida na carne, que é a vida na natureza humana, que está ligado às obras, que para fazer alguma coisa para agradar a Deus, e que caracteriza a vida do mundo, e que produz coisas contrárias àquilo que Deus deseja. Então, quem não está em Cristo está nesse modo de existência. Ele está vivendo pela sua própria força, ele está debaixo da lei, querendo agradar a Deus pelo que ele faz, ele não consegue e acaba caindo em pecado. É isso que marca a vida do mundo. O outro modo de existência é viver no Espírito Santo de Deus, onde você não procura agradar a Deus e ser salvo por alguma coisa que você faz, mas você, pela graça, recebe pela fé aquilo que Deus já fez por você. E isso é que chamamos de vida por Espírito. O Espírito Santo, ele comunica, ele transmite aquele que tem fé de Jesus no poder, na fé em Jesus. A forma que você pode agradar a Deus, atender a demanda de Deus, ele é livre por conhecer a Deus e vencer o pecado. É isso que o apóstolo Paulo quer ensinar aos Gálatas. Aqui no texto que a gente acabou de ler aqui agora. Os Gálatas, eles estavam querendo entender. Paulo diz que vocês são insensatos, porque vocês são salvos pela graça e agora estão querendo se aperfeiçoar pela carne. É uma passagem que está aqui no livro, né?
Vocês começaram pela graça e agora estão querendo se aperfeiçoar pela carne. Muito crente é assim. Ele crê, ele é salvo pela graça, mas na hora de viver a vida cristã, ele vai viver na carne, vai viver no esforço pessoal. Ele quer fazer as coisas por ele, porque ele desconhece o evangélico. Ele ainda não entendeu o evangelho. Ele ainda não entendeu o evangélico. Então ele quer fazer as coisas por ele mesmo. Porque ele quer fazer as coisas. Mas pelas nossas próprias obras, nós não conseguimos agradar a Deus. Porque a nossa obra, o nosso desejo, não é aquilo que Deus quer. Então a gente não consegue agradar a Deus por nós mesmos. Mas devemos santificar pela graça. Porque um processo da santificação também é pela graça. E essa vida no Espírito, né? Que é o Espírito Santo que nos dá o poder necessário para nós vencer o pecado, dominar as paixões pecaminosas e andar nesse mundo conforme Deus quer e conforme nós podamos agradar a Deus. Entendeu? Então, vamos ver aqui no verso 13, o que o apóstolo Paulo diz. Ele ironiza os Gálatas, porque eles estavam abandonando o evangelho da graça. E estavam querendo se santificar, se justificar diante de Deus pelas obras da lei. Aquelas 3 coisas que eu falei, né? Circuncisão, dieta e calendário. Quando falo em obra, tem a ver com algo que o homem faz. Olha o que Paulo diz. Porque vós, irmão, foste chamado para a liberdade. Que coisa linda, né? O evangélico te chama para a liberdade. Nós somos livres da culpa do pecado. Nós somos livres da escravidão de Satanás. Satanás, ele não pode nos possuir, ele pode nos tentar, mas não pode nos possuir. Nós somos livres do mundo. Nós somos livres de nós mesmos. Nós somos livres do domínio do pecado sobre nós. O evangélico nos chama para a liberdade. E essa é a verdadeira liberdade. Ao contrário, muitos que dizem aí que eu não quero ser crente porque se eu for crente agora eu vou perder minha liberdade. Ao contrário, ele é escravo do pecado. Na hora que ele conhecer o evangélico, ele vai ser livre para experimentar a verdadeira liberdade. Só que a gente não pode confundir a liberdade do evangelho que nos dá com libertinagem. É o que Paulo vai dizer em seguida. Porém, não usem da liberdade para causa ao canhão da carne. Que mesmo que nós fomos salvos, carne permanece em nós. Quando a Bíblia usa a palavra carne, nesse sentido, nesse contexto aqui, vai se referir à nossa natureza humana. A nossa natureza humana. A carne, ela tem um desejo. Nós fomos criados com desejo. Né? Quase todos esses desejos são lícitos. Fome, sede, descanso, queremos lazer, diversão, sexo. São desejos lícitos. O problema, depois que o pecado entrou, esses desejos passaram a ser ração da minha existência, em vez de Deus. E eu vivo para satisfazer esses desejos, para comer, beber, dormir, fazer sexo, ganhar dinheiro, ser importante, poderoso, dominar outras pessoas e viver do jeito que eu quiser, ser autônomo, independente. O pecado, ele transformou essas coisas boas que Deus fez em coisa ruim. Então não use a liberdade do evangelho, como Paulo está dizendo aqui os Gálatas, para dar ocasião à carne. Porque você pode dizer assim, se eu sou salvo pela graça, então significa que eu posso viver de qualquer maneira, já que não é por aquilo que eu faço. Se não é por obra, então eu posso viver de qualquer maneira. Paulo diz não. A liberdade, você não foi salvo pela graça e liberto do pecado para você viver de acordo com as paixões carnais. Ele diz aqui,
Sejam servos um dos outros pelo amor. Olha só, Deus nos libertou da escravidão, do pecado, para que eu fosse servo dos meus irmãos. Ele me livrou de mim mesmo, para que eu pudesse abençoar outros, para que eu pudesse amar outras pessoas, viver para outras pessoas. É isso que é o Evangelho. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Pensa que a graça do evangélico é uma desculpa para a pessoa viver no pecado, cobiçando a mulher do próximo, cobiçando o marido da próxima, cobiçando os bens do próximo, falando mal do irmão, do próximo, manchando a reputação do próximo. Não diz o apóstolo Paulo. Porque, verso 14 aqui, ó, toda lei se resume em um só mandamento: ame a seu próximo como a si mesmo. Olha só, você não quer guardar a lei? Paulo diz para eles. Aí os mestres dizendo aí que vocês têm que guardar a lei para ser salvo. Mas a lei se reúne em um só mandamento: ame seu próximo. Porque quem ama seu próximo não vai querer a mulher dele, não vai querer o marido dela, não vai querer as coisas que ele tem, não vai falar mal, vai respeitar a propriedade dele, vai respeitar a autoridade dele. Todos os mandamentos se resumem nisso: ame o seu próximo como a ti mesmo. É como Paulo fala, como Paulo quer dizer para os Gálatas, assim, né? Isso aí que esses mestres estão ensinando para vocês, isso aí são coisas... Você não precisa disso. O Evangelho já libertou vocês da obrigação de vocês viver na lei. O Evangelho libertou vocês do poder do pecado, da escravidão do pecado. Vocês são livres para servir seus irmãos e amar os seus irmãos. Vocês cumprem a lei. Tudo isso que eles estão dizendo aí, vocês já têm. E tem no Evangelho. Paulo diz para aqueles Gálatas, essa lição ela tem que ser ensinada vez após vez. Porque tem muito crente que entende que ele é salvo pela graça, mas na hora de viver a vida cristã, na família, no trabalho, na escola, ele vive na carne, no poder da carne. Ele esquece esse recurso extraordinário que Deus nos deu, através da presença do teu Espírito. Porque é o Espírito que nos dá para viver a vida de Jesus. Os Gálatas queriam, mas estavam procurando de uma maneira diferente. Ame o próximo. Agora no verso 15. Mas se vocês estão se mordendo, se devorando uns aos outros, cuidado para não ser destruído. Paulo está dizendo, está enorizando eles. Olha para vocês. Vocês estão aí, brigam com os falsos mestres, plantaram aí, e vocês estão distribuindo aí, plantando discórdia entre vocês, plantando disputa, distensões. Cuidado aí, vocês vão acabar se destruindo uns aos outros. Paulo fala. O que está dando isso aí? Paulo fala. O que está dando isso aí? Está dando certo isso aí? Para livrar você do poder da carne? E essas brigas aí, entre vocês na igreja, na família, entre irmãos, no trabalho, com os amigos, está dando certo isso? Está funcionando isso? Cuidado, gente, para vocês não se destruírem, diz o apóstolo Paulo com ironia aqui no capítulo 15. Quando você tenta agradar a Deus na sua própria força, obedecendo os mandamentos, você só vai encontrar pecado, decepção e tristeza no coração. Porque a lei de Deus, ela não é dada para salvar ninguém. A lei, ela estimula o pecado. Paulo diz aqui em Romanos, só conheceria a cobiça se a lei não tivesse dito. Olha só. O que Paulo diz? Só conheceria a cobiça se a lei não tivesse dito. Então, você viu quando você dá uma ordem, a pessoa não fazer, não mexer, e a pessoa vai lá, mexe, faz. Olha só, eu vi um site que fala isso, mas não entra nesse site. É o site que vai ser mais procurado na internet. Por quê? Porque foi uma lei dada para não ver. Então isso provoca o pecado. Você não estava nem pensando em fazer.
Mas mente vem a lei, você não faça, o mandamento não te dá força para obedecer. Ele desperta o desejo de desobedecer. Então os 10 mandamentos, eles nunca foram dados para salvar. Eles foram dados para mostrar que você era pecador. E que você não consegue obedecer a Deus. E que você não consegue agradar a Deus com as suas próprias forças. Essa era a lição que os Gálatas tinham que aprender. Paulo diz assim, eu tenho um caminho melhor. Verso 16. Por isso digo, porém, ao porém. Olha o que Paulo fala. Digo, porém, eu digo a vocês que tem um caminho melhor. E que caminho é esse? Andai no Espírito, e jamais jartifareis a concupiscência da carne, os maus desejos. Se vocês andar no Espírito, Paulo fala aqui nos Gálatas, vocês jamais farão os desejos da carne. Olha só que promessa maravilhosa, né? Essa promessa aqui é um padrão cristão de vida elevado. A gente está acostumado a viver um subpadrão de ética e moral, de comportamento. Ele está dizendo aqui, se a gente andar no Espírito, nós jamais vai cumprir o desejo da carne. Você conhece? Então, eu vejo de vez em quando assim, as pessoas falando, né, que fala assim, né, eu peco todo momento, todo dia, toda hora. As pessoas querem estar sempre orando. Senhor, perdoa os meus pecados, uma multidão de pecados. Não, fala, confessa o seu pecado. Porque se você vive uma vida de pecado, marcado pelo pecado, você está vivendo debaixo da lei, querendo lutar com as suas próprias forças e você não vence. Agora, se você anda no Espírito, você não vai cumprir o desejo da carne. Você não vai fazer aquilo que o teu coração pecaminoso quer. Entendeu? Nós estamos, né? Então, Paulo explica isso para os Gálatas. Porque os Gálatas eles estavam esquecendo o que era andar no Espírito. E nós não praticamos o que é andar no Espírito. Mas seja cheio do Espírito Santo, mas tem muita confusão nisso. O que é ser cheio do Espírito Santo? A gente vê aí dom, línguas, profecias, cura. Paulo está falando de uma coisa que não é disso. Ele está falando de uma vida do dia a dia, do feijão com arroz, do seu dia a dia, do seu trabalho, no trânsito, no jogo de futebol, entendeu? Na sua igreja, na sua casa. Não é ser cheio do Espírito Santo só quando você se reúne, não. É cheio do Espírito Santo todos os dias. Ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Então a gente aqui viu que temos dois modos. Ou você vive na carne, debaixo da lei, ou você aprende a viver no Espírito. Aí você não vai mais cumprir o que diz o desejo da carne. Porque andar no Espírito é necessário para que eu não cumpra esse desejo da carne. Será que o pecado nos aleijou de tal maneira que nós não temos mais o livre-arbítrio? Nós não temos mais força, mais vontade para dizer não para o pecado? E o bem para Deus? E o sim para as coisas de Deus? Olha a resposta de Paulo. Por que eu preciso do Espírito? Verso 17. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que você não faça o que não seja do seu querer. O seu querer não é livre, ou ele é debaixo da lei,
na carne, ou ele está influenciado pelo Espírito. Depois da queda, como disse Martinho Lutero, né, o homem é uma besta, ou montado pelo diabo, ou montado pelo Deus. Mas não tem meio termo não, meu filho. Não há meio termo. Ou você é guiado pelo Espírito, ou você é guiado pela carne. Você não faz o que você quer. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 7. Eu sei o que é o bem. Eu quero fazer o bem, mas eu não posso e não consigo fazer. O mal que não quero, eu faço. A sua vontade não é mais livre. Dentro de você há uma, como Paulo diz aqui, né? Que ele chama de carne, a nossa natureza humana, tingida, manchada pelo pecado, que só entende o caminho de fazer alguma coisa para receber em troca. É obras. E por outras, Deus nos deu o Espírito Santo. Quando Deus nos deu o Espírito Santo dentro dos nossos corações, Ele não tirou a carne. Não. Ao lado da carne, dentro de você, tem os dois poderes que estão atuando. E eles estão em guerra. Paulo escolheu essa palavra cuidadosamente, né? A carne milita. Olha só, essa palavra milita, ela é tirada da palavra militar, que quer dizer fazer guerra. A carne é como um guerreiro, como um soldado armado dentro de você que quer tomar domínio da sua vida. Ele quer tomar o domínio completo da sua vida. E a carne, ela vai usar um instrumento, a arma que você der. Aquilo que você vê no celular, aquela série que você está assistindo, aquela mulher que você fica olhando na rua passar, aquele homem que você fica cobiçando. A carne pega essas armas e luta para tomar o domínio de você. É um soldado em guerra. A carne milita, faz guerra contra o Espírito Santo. Porque aqui não tem possibilidade de acordo. São dois opostos. A carne não é sujeita à lei de Deus e nem pode estar. Por isso que Paulo diz lá em Romanos, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Há esse conflito, entendeu? Quem está na carne não pode agradar a Deus. Então, não tem como. Mas que existe o conflito não quer dizer que existe uma derrota. O conflito existe e ele vai existir até no dia que Jesus vir buscar a sua igreja. Imortais, incorruptível e eterno, onde o pecado não mais habita. Até lá, nós enfrentaremos essa luta até o último segundo da nossa vida. A carne dentro de nós. Mas, olha só a esperança que Paulo nos dá. No verso 18. Se sois guiado pelo Espírito Santo, não estáis sobre a lei. Olha só, aqui ele está falando um contraste desses dois versículos, né? Viver debaixo da lei, tentando agradar a lei, tentando agradar a Deus com a sua própria força, você não vai conseguir, você vai fracassar. Você vai se sentir desesperado, vai tentar abandonar, vai tentar que não vai falar que não funciona, que não é verdade. Porque tem pessoas que pensam assim, não funciona, isso aí comigo não dá certo não. Já tentei, fui para a igreja, mas tentei viver uma vida santa, mas não consegui. Então, pode ser com outra pessoa, mas comigo não funciona não. Meu querido, você nunca entendeu o Evangelho. Você tentou viver o Evangelho na sua própria força, na força do seu prato, da sua carne. Mas quando você se coloca debaixo da lei, quando você quer agradar a Deus, você quer agradar a Deus para ser salvo, fazendo alguma coisa, não é. Então vamos lá.
não terá outro Deus diante de mim. Quem ocupa seu pensamento? A maior parte do dia é Deus? É o namorado, as dívidas, o carro, o trabalho, a família? Quem é? Quem que ocupa a maior parte da sua vida? Então você já quebrou o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomará o nome de Deus em vão. São mandamentos relacionados com a você quer agradar a Deus por você mesmo, não tem como. Você não consegue guardar os mandamentos. Então você não consegue agradar a Deus por você mesmo. Você não consegue agradar a Deus por você mesmo. Você não consegue. Então, com o nosso próprio corpo físico, nós não conseguimos. Nós não conseguimos agradar a Deus. Com a carne, com as nossas próprias forças, a gente não consegue. Porque se você vive da carne, estamos debaixo da lei. Então, estamos por obrigação de cumprir toda a lei. Porque a lei, ela não ajuda. A lei não ajuda ninguém. Mas, se sois guiado pelo Espírito, como diz aqui no verso 18, se você for guiado pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Vocês não têm a obrigação de cumprir o mandamento da lei. Essa é a liberdade do Evangelho. É isso que Paulo fala para os Gálatas. Para que Paulo não deixe dúvida. Verso 19 até o verso 23, ele faz uma comparação de como é a vida de quem anda na carne e de quem anda no Espírito. Ele começa de quem anda no Espírito. Quem tenta viver da força do seu braço, da sua vontade, da sua determinação e merecer alguma coisa de Deus, olha o que vai brotar na sua vida. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. O que a carne produz? O que você produz por você? Quais são as obras da carne? O que ela produz? Ela é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, idolatria, inimizade, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, discórdia, dissensões, facções. Bebedice, egoísta, inveja e coisas semelhantes a essa. Eu advirto, como antes já ouvi advertido, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, quando uma pessoa está vivendo na carne e tenta agradar a Deus, isso pode ser um crente. Se declara crente, ele está tentando agradar a Deus com a sua própria força. Mesmo que ele tenha uma capa de piedade, ele parece religioso. Mas o que vai aparecer na vida dele são essas coisas. Porque é isso que a carne produz. Ela não produz nada bom. Nada bom. São obras da carne. Coisa que ela produz. São cerca de 15. Podemos dividir em 3 ou 4 categorias para você poder entender. As obras das carnes têm a ver sexualidade, os 3 primeiros. Prostituição, impureza, lascívia, que é desejo erótico, desejo sensual. Então, as 3 primeiras é na área sexualidade. Na verdade, no Novo Testamento tem uma série de pecados que fala que o pecado na área sexual. E a gente compreende porque sexualidade tem a ver com o que somos. Deus criou
macho e fêmea, e juntou os dois, e são os dois uma só carne, protegeu aquela união. E aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa. Então é natural que o pecado ele venha primeiro nessa área, produzindo prostituição, sexo fora do casamento, por dinheiro, toda de impureza, fornicação, que é o casamento de pessoas sexual fora do casamento, que não são casados, adultério, alienação sexual fora do casamento, e outras coisas que tem por aí. E por aí a gente vai. Essa é a primeira. Depois, na área de relacionamento. Olha só o que Paulo diz aqui, na aula de relacionamento. Ele diz aqui, ó. Problema na área de religião. Depois de falar prostituição, aí ele vem idolatria e feitiçaria. O que espero, uma vez, a se livrar daquela ideia que os índios, né, que vivem no meio do mato, aquela que nunca ouviu falar de Deus, mas que adora o sol, a lua, a pedra, adora a vaca, adora os animais, que pratica as mágicas, que consulta espírita, que consulta, porque eles são sinceros e inocentes. Paulo está dizendo que é obra da carne. O feitiçaria e idolatria são coisa da carne, são produto de um homem, não de Deus. Toda religião idólatra, toda religião que mexe com feitiçaria, são da carne, não procede do Espírito Santo de Deus. Só tem uma religião certa, e é aquela que foi ensinada por Senhor Jesus, o Evangelho. Todas as outras são fruto da carne, são da força do homem, da tentativa do homem de criar um Deus da sua imagem e semelhança. Idolatria e feitiçaria. Aí vem relacionamentos. Inimizade, empatia, ira, discórdia, facções, inveja. Tudo tem a ver com a área de relacionamento. Briga. Se você vive na carne, você quer agradar a Deus com o seu próprio esposo, vai ter briga. Porque vai ter concorrência. Eu oro mais do que você, jejum mais do que tu, subo um monte, tu não sobe. Eu leio mais a Bíblia. Assiste mais vídeos de coisa do que você. A carne, meu irmão. Comparação. Isso, as comparações, a gente se mede que é semelhante com o outro. Aí a briga pelo poder, briga pelo espaço dentro da igreja, é obra da carne. Obra da carne. E ele termina aqui, quase não fala, né? Bebedice e a gula. Beber e comer demais. Eu já caí nessa, de comer demais. Comer tanto que passar até mal. Isso é um pecado. E muita gente, esse pecado a gente não quer enxergar. Esse pecado a gente releva, a gente pegada, mas é um pecado, é coisa da carne. E é mesmo, coisa da carne. Você comer além daquilo. Mas Paulo fala isso porque naquela época tinha aquelas orgias, onde as pessoas se emputuavam de comer. Comia até passar mal. Comia tanto que passava mal. Então por isso que Paulo fala isso. E a bebedice também, aquele que bebe. Tudo bem, a Bíblia não fala de bebida, né, que é proibido. Mas aqui a Bíblia, ela fala quem bebe para ofender o Evangelho, quem bebe para manchar, quem bebe para ficar embriagado, quem é bebedice, quem bebe para cair. Isso que Paulo fala. Isso Paulo fala. Então fala que eu preveniu vocês e falo que esses que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não vai entrar no céu quem pratica essas coisas. E a palavra diz praticar foi escolhida de propósito, porque pode acontecer que o crente verdadeiro, que aprendeu a andar no Espírito,
por falta de vigilância, por falta de cuidado, arrogante, ele deu uma olhada no desejo impuro por uma pessoa que não era o marido ou a esposa. Pode acontecer. Deixou de ser crente? Não. Vai para o inferno? Não. Se arrependeu? Paulo está dizendo, os que praticam essas coisas não entrarão no reino de Deus. Mas se sua vida é marcada pela impureza, pela imoralidade, pelo adultério, pela bebedice, pela coludice, mentirosa, idólatra, para pessoas que é gananciosa, egoísta, você não é salvo, porque você pratica, você vive praticando. Porque a liberdade, porque o Paulo falou, você foi chamada pela liberdade, a liberdade dessas coisas. Vocês não são obrigados a praticar mais esse tipo de coisa. O Evangelho te libertou pelo poder do Espírito Santo. Quem pratica esse tipo de coisa não vai entrar no reino de Deus. Não vai ser salvo. Não é que você deslizou. Eu deslizei, gente. Eu fui no restaurante, comi demais, passei mal. Não, não é isso. Não é porque você deslizou uma vez. É se você vive fazendo essa prática. Vive comendo além daquilo que você faz. Vive bebendo além daquilo que você faz. Vive mentindo constantemente. Vive em adultério constantemente. É isso que Paulo está dizendo que não herdará o reino de Deus. Quem pratica, quem anda vivendo, fazendo essas coisas. Entendeu? A diferença pode ser explicada da seguinte maneira. Obras, como a gente já falou, tem a ver com aquilo que a gente faz. Então, quando Paulo está querendo explicar, quando alguém está vivendo na carne, ele coloca a obra. Tenta agradar a Deus e a obra que vocês vão praticar são essas. Então, vocês estão debaixo da lei que você nunca vai conseguir, porque excita você a fazer o pecado. Mas quando se trata da vida do Espírito, não é você que faz, é o Espírito. Por isso que não é a obra do Espírito, mas é o fruto do Espírito que ele produz na sua vida. Graciosamente, ele produz essas coisas maravilhosas na sua mente. Está no singular. Está no singular, porque esse fruto, eles estão todos ligados entre si pelo primeiro. O primeiro é o amor. E Paulo já diz tudo, que o amor é o cumprimento da lei. Então ele diz, fruto do Espírito é amor, alegria. Que é alegria? É o amor, é o contentamento. O que é paz? O que é paz? É o amor em repouso. Longanimidade. É o amor em espera. Então você pode passar por tudo isso e ver a relação de cada uma delas por um amor. Então, na verdade, é um fruto só, o amor. Mas ele é ele é tipo uma tangerina. É tipo uma tangerina que tem bastante goma, aquela tangerina grande, bonita. Aí é o amor com todos esses frutos dentro. Entendeu? Então, isso que Paulo está querendo passar, querendo nos ensinar. Entendeu? Tudo isso. Fidelidade, bondade, longânimo, manso, mansidão. Não é dizer que você é pacífico, não. Mas quando acontece, você se levanta para enfrentar. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Nós temos que ser manso como Jesus. Domínio próprio. Aqui, eu vejo essa palavra aqui, né? Domínio próprio como poder sobre o eu. Olha que definição linda de domínio próprio. Poder sobre você mesmo, para controlar suas emoções, como você faz todo dia, quando tu vai para o trabalho, quando tu vai tá dentro do trânsito, um cara te corta, passa por você, né? Olha assim, você, Jesus, quando o vizinho joga um negócio no teu quintal, quando botou uma roupa para secar, o vizinho vai tacar fogo lá no lixo, lá aquela fumaça vai para sua casa, vai lá para sua roupa que tu lavou. Aí dá vontade de você não.
tem que ter o domínio próprio. Aí você tem que ter esse domínio próprio da sua vida. Porque você tem que ter isso. Então, quando você vai no campo de futebol, que você vê muito isso. Você tem que ter o domínio próprio. No futebol, o cara briga, bate, xinga e faz aquela confusão. Você tem que se controlar no trânsito, se controlar no futebol, se controlar com o seu vizinho, certas brincadeiras, saber o que tem que dizer, o que não dizer. Isso tudo é você ter o controle. É ter o controle. Você tem que se controlar. Tem gente que quer se controlar, mas ela não consegue. Porque está acima da sua capacidade. Sabe por quê? Porque na carne você não vai conseguir. Mas na carne tu não consegue. Mas no fruto do Espírito é domínio próprio. Eu olhando aqui o domínio próprio, estou convencido que é preciso mais poder espiritual para você viver essas coisas aqui, de que para expulsar demônio, quebrar maldições, profetizar, falar em língua, ter visões, revelações. Porque Jesus diz que no dia de juízo, muitos vão dizer que fizeram isso. No Senhor, no teu nome, expulsando o demônio, curando muita gente, fizemos muitas coisas. Mas ele vai falar assim, afaste de mim. Afasta de mim. Eu acho que nós precisamos muito mais disso aqui. De ter uma manifestação extraordinária. Coisa do outro mundo, coisas, revelações. Não. Porque as pessoas continuam do mesmo jeito. O povo não muda. O povo não muda. O povo continua. Entra presidente, sai presidente, entra pessoas e continua a corrupção, continua a roubalheira. O Brasil precisa desse enchimento aqui. É isso aqui que vai mudar teu casamento, a sua vida no trabalho, a vida da igreja, as suas amizades e a maneira que você vive. Paulo termina aqui dizendo o seguinte, 3 coisas para terminar. Primeiro, ele está dizendo que a base para você viver essa vida no Espírito, que é possível, você ter um Espírito Santo, o problema é que você está vivendo na carne. Mas se você tem o Espírito de Deus está em você, você tem que saber e aprender a viver no Espírito, o outro modo de existência. Você tem que aprender a fazer. Olha só o que ele diz aqui, no verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ser de Cristo e andar no Espírito é a mesma coisa de que você é de Cristo, então a sua natureza carnal, ela já foi crucificada 2000 anos atrás, quando Cristo foi pendurado naquela cruz. Você foi também. Na cruz da direita tinha um ladrão, na cruz da esquerda tinha outro ladrão, e no meio tinha milhões e milhões. Porque Cristo estava levando, me representando e representando você. A minha velha natureza foi crucificada com Cristo há 2000 anos atrás. E você pergunta, se isso foi há 2000 anos atrás, como é que eu hoje, 2000 anos depois, eu continuo vivendo os efeitos disso aí? O Espírito Santo. É por isso que ele foi dado à igreja. Ele comunica os benefícios que Cristo conquistou para nós na cruz e na ressurreição. Então o poder da cruz para dizer não ao pecado e o poder da ressurreição para viver para Deus. Porque o Espírito nos comunica, ele nos transmite isso diariamente. De maneira que nós, no verso 16, andando no Espírito, não cumprimos o desejo na carne. Porque o Espírito nos transmite a vitória de Deus na cruz e na ressurreição. Quanto crente ignora isso? Aí eles vivem uma vida cristã subnutrida. Vive uma vida que não agrada a Deus. Porque nós temos que viver pelo Espírito. Viver no Espírito Santo. Porque
Eles não têm ideia do que está incluído na passagem. Eles não compreendem o que o Cristo fez na cruz e na ressurreição. Por isso, mesmo crendo que Jesus morreu pelos seus pecados e que Cristo ressuscitou dos mortos, eles continuam a viver como antes, a viver a vida na carne, a querer agradar a Deus como seu próprio esforço, quando Deus já nos deu tudo que nós precisamos. Assim, né? Dando uma chamada nos Gálatas assim, né? Se vivemos no Espírito, se nosso modo de existência é no Espírito, se Deus nos deu esse Espírito, andemos também no Espírito. Transforme em prática aquilo que você diz, aquilo que você diz. Aquilo que você diz. Então, Paulo fala que você não tem só que cantar, mas vão viver isso durante a semana, durante o seu trabalho, durante a você pegar o ônibus, diante da sua família, diante do seu vizinho. Vamos viver, não vamos só falar ou só cantar, não, mas vamos viver todos os dias. Então é isso que Paulo nos diz. Então Paulo fala que no cristianismo Deus fala que eu sou seu filho. Olha só. Primeiro ele nos salva, depois ele fala antes como salvo. Na outra religião, você primeiro procura se salvar e no final é que vem um veredito. Agora você está salvo. A religião das obras, da carne, do mundo. E a religião da graça do Espírito Santo e do poder de Deus e da liberdade. Qual dor você está vivendo? A da carne ou a do Espírito Santo? A que faz coisa, você faz coisa querendo fazer coisa da sua própria carne para agradar a Deus? Ou o Espírito faz você agradar a Deus por o Espírito Santo? Entendeu? É graça do começo ao fim. Isso não significa libertinagem. Significa poder para servir a Deus e servir aos irmãos mediante o poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Se você gostou do nosso estudo, se você compartilha nossos vídeos, deixa aí o teu comentário, que a gente possa cada dia mais, né, fazer outros estudos assim, como a palavra de Deus tem nos dito, né, que você possa nos abençoar a cada momento, nos encher com o teu Espírito Santo, nos fortalecer. Quero te agradecer a você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e dê o seu like, para que outras pessoas tenham a oportunidade de estar nos assistindo. Viva hoje como Jesus Cristo voltasse ainda hoje. Que Deus te abençoe.